Havia se passado uns 20 anos desde a Grande Primeira Guerra. O mundo viu a ascensão de várias superpotências, criando assim. Bom, este é o mapa da Europa após a Primeira Guerra Mundial. Bom, a Europa virou um caos, contendo que vários impérios caíram, como o Império Alemão, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, criando vários países. Inclusive, após a Revolução Russa de 17, vários países da Europa Oriental declararam independência, como Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia, Romênia e vários outros países. Comentando que a Alemanha foi o país que mais sofreu após a Primeira Guerra por ter assinado o Tratado de Versalhes. Bom, o país passou por uma crise econômica das décadas de 1920 até 1933, com a ascensão da Alemanha nazista, por causa de uma crise econômica que estava ocorrendo no país. Bom, os motivos eram: como eles assinaram o Tratado de Versalhes, eles tiveram que reduzir seu exército para 100 mil homens, pagar muitas dívidas, principalmente para Reino Unido e França, além de perder várias colônias na África. E na crise de 29, antes da crise de 29 no caso, eles tinham pedido ajuda financeira para os Estados Unidos, que apanharam por um tempo. Porém, como aconteceu a crise de 29, vários países que dependiam dos Estados Unidos quebraram-se no meio, praticamente. Inclusive a Alemanha, que pediu ajuda financeira. Com isso, os Estados Unidos não podiam mais ajudar a Alemanha, além de que queriam seu dinheiro de volta. Isso causou outra crise econômica no país, fazendo a maioria da população se revoltar. Por favor. E a população viu que a democracia na Alemanha não estava funcionando. Além disso, a União Soviética, depois de 1917, na verdade o Império Russo depois de 1917, se dissolveu após a Revolução Russa, que implementou o governo socialista e comunista no país, a famosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, comandada por Joseph Stalin. Bom, agora vamos falar de algumas potências da Segunda Guerra Mundial. Bom, a Alemanha, após 1933, virou a Alemanha nazista, comandada por Adolf Hitler. E sim, ele ajudou a Alemanha por um tempo temporário. Além de que muitos falam que ele foi o maior vilão da história por ter assassinado mais de 100 milhões de judeus e outras minorias, como negros, homossexuais, ciganos, etc. E agora a Itália de Benito Mussolini, que passou por um dos seus piores momentos da história, onde a Itália se tornou um país fascista nas décadas de 1920, comandado por esse homem chamado Benito Mussolini. E o país, entre aspas, a Itália fascista só acabou com o fim da Segunda Guerra. E uma curiosidade é que Benito Mussolini fugiu para a Suíça quando ele viu que a guerra estava perdida. Porém, os guerrilheiros italianos foram atrás dele e mataram primeiramente, e penduraram ele em praça pública. Que estranho, não? Eu nem vou comentar muito sobre o Japão, porque nessa época eles não eram as melhores pessoas do mundo, comandado pelo imperador Hirohito. Não sei se é assim que se pronuncia, mas ok. E eles faziam parte do eixo e pegaram bastantes ilhas no Pacífico, acabando apenas em 1945. E, como vocês sabem, 2 bombas foram soltadas no país, que foi a bomba de Nagasaki e Hiroshima, que causam efeitos nucleares até hoje no Japão. Além das pessoas que estão vivas que sofreram o ataque. Então, meus amigos, a Segunda Guerra se iniciou quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia na Europa e Reino Unido e França se revoltaram e declararam guerra à Alemanha nazista de Adolf Hitler. E antes da guerra, a Alemanha já tinha feito aliança com o Japão e Itália, basicamente o eixo. E primeiro, antes da União Soviética entrar nos aliados, a Alemanha nazista assinou um pacto de não agressão com eles, onde eles já dividiram alguns países, como os países bálticos, Polônia, Finlândia. E vamos falar da Finlândia, da Guerra de Inverno. E para mim foi um dos maiores fracassos soviéticos em guerra. Porque quando eles invadiram a Finlândia, eles até começaram bem, porém mais de 1 milhão de soldados russos foram inferiores a 250 mil finlandeses, o que causou um baita vexame.
Tá, daí, como vocês sabem, a Alemanha nazista iniciou a Operação Barbarossa, que era invadir a União Soviética com mais de 1 milhão de homens, não só alemães, mas de outros países. A União Soviética foi invadida, mas como vocês sabem, a Wehrmacht era um exército para ataques rápidos, e eles tinham a ideia que eles iam dominar a União Soviética em 6 meses. Porém, é claro que não, porque a Rússia, a União Soviética naquela época, era muito gigante. Agora falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entraram na guerra apenas pelo motivo do ataque japonês a Pearl Harbor no Pacífico. A França também foi um dos países que mais sofreram com a guerra, sendo invadida pela Alemanha nazista, sendo derrotada pela Itália e a Alemanha nazista juntas. E no momento eles tinham a zona ocupada e a zona livre, que era basicamente a França de Vichy. E eles deixa eu tentar pensar aqui. Bom, com o desembarque à Normandia, no dia D, vários dos aliados invadiram a Normandia e junto com os paraquedistas eles conseguiram basicamente livrar a França no oeste e no leste, no noroeste, leste, nessas partes do país. O Reino Unido também é um dos países que mais foram bombardeados pela Alemanha nazista, principalmente em Londres, e estavam no bloco dos aliados, comandada por Winston Churchill. Agora que eu ia falar da invasão da Polônia, que fez o motivo causar uma Segunda Guerra Mundial. E sim, o Hitler ele não achava que a França e o Reino Unido iam declarar guerra só pela Polônia. Porém, sim, eles se importaram, porque eles já estavam de saco cheio, principalmente com a Alemanha invadindo vários outros países, como a Tchecoslováquia, a Áustria e agora a Polônia. E, bom, pessoal, eu sei que esse vídeo foi um pouco curto e se o áudio ficou ruim, por favor, comentem aí. Eu vou fazer o vídeo da Segunda Guerra dividido em partes. Essa foi a parte 1, como vocês estão vendo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like aí, se inscrevam no canal, por favor. E até semana que vem.